Vamos estudar o Evangelho de São Marcos, o Evangelho dedicado para o ano B, segundo o calendário litúrgico. Ou seja, neste ano 2018 é ano B do ciclo litúrgico. Além disso, como compromisso da catequese de toda a nossa paróquia, iremos estudar este Evangelho e no final do primeiro semestre teremos a gincana bíblica sobre este Evangelho. Por isso, devemos, além de assistir estes videoaulas, ler, estudar e meditar ao longo desses 2 meses este Evangelho tão pequeno, mas rico em sua teologia para a nossa vida catequética e pastoral. O Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito logo no início da missão dos apóstolos após o Pentecostes. Quem foi Marcos? Marcos foi um dos discípulos dos apóstolos, colaborador na missão de São Pedro e São Paulo, mas também um dos que seguiam Jesus durante a sua vida terrena, especialmente nas últimas semanas em Jerusalém. A tradição diz que foi na casa de Marcos que Jesus fez a última ceia e aqui que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. A sua mãe era viúva e colocava à disposição de Jesus e de seus discípulos sua casa para se descansar e como também para as refeições. A presença de Marcos no jardim de Getsemane, na última noite em que Jesus foi preso, após a última ceia, confirma esse seu acompanhamento a Jesus e seus discípulos. Assim, tendo uma afinidade e atração com Jesus e seus discípulos, logo após o Pentecostes, ele também se juntou com os apóstolos na divulgação de Jesus ressuscitado, testemunhando de tudo o que aconteceu com Jesus de Nazareno em Galileia e em Jerusalém. Após, ele vem para Roma junto com Pedro e aqui também colaborou na evangelização dos judeus e pagãos para o cristianismo. Nesse tempo, os cristãos de Roma estavam passando muitas dificuldades. Aqui está o contexto do Evangelho. De fato, a Roma já tinha explodido as perseguições contra judeus cristãos nos anos 40, ou seja, logo depois da morte de Jesus. E, de consequência, muitos cristãos foram vítimas da morte, inclusive Pedro e Paulo, que aconteceu entre os anos 64 e 67, durante o tempo do imperador Nero. E não faltava também as dificuldades dentro das comunidades dos fiéis, como nos atestam os Atos dos Apóstolos. A teologia de cada evangelho depende do contexto e destinatário. O Evangelho de Marcos, escrito para fortalecer os cristãos de Roma, que estavam nas dificuldades, no meio das perseguições, e então o evangelista quer fortalecer a fé deles, mostrando a figura de Jesus através de 3 pontos principais. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Marcos, através do seu evangelho, quer falar aos cristãos que estamos dando a nossa vida por causa de um Jesus que veio no nosso meio, mas, na verdade, ele era Filho de Deus. Marcos nos mostra esta verdade através da teologia de segredo messiânico. O que é isso? O primeiro versículo do Evangelho mostra quem é Jesus, é o Filho de Deus. Mas depois, ao longo do Evangelho, a gente vai encontrar que esta verdade está vedada aos olhos dos outros. Ninguém sabia quem era Jesus e por isso o crucificaram. Jesus também, da sua parte, não quis manifestar-se. Ele mesmo pede aos que foram curados por ele de não falar para ninguém, mas eles vão divulgar, e isso vai criar problemas na sua missão. Esse tipo de silêncio chama-se o segredo messiânico, que do início até o final vai dominar no Evangelho. A lógica de Jesus é contrária à lógica do mundo. A gente gosta de publicidade, de ser reconhecido pelos outros. A nossa alegria está nos aplausos e poses na sociedade. Mas a lógica de Jesus, a lógica do Evangelho, é ao contrário. Fazer o bem sem procurar
reconhecimentos e aplausos. O segundo ponto da teologia do Evangelho de Marcos são as atitudes de Jesus diante das controvérsias, diante das discussões, críticas e julgamentos da parte das autoridades religiosas e civis que Jesus enfrentou. Do primeiro dia até o último dia da sua vida pública, tinha alguém que estava aí de olho contra Jesus, para lhe questionar, para lhe proibir de fazer o bem, para mandar-lhe embora até do próprio território, porque ele fez o bem para as pessoas. É um dos problemas que nós vivemos no dia a dia. Quanto mais a gente faz o bem para os outros, quanto mais a gente se sacrifica para o bem do outro, parece incrível, mas chegam as contradições, as críticas e os julgamentos. As árvores que têm fruto recebem as apedrejadas, e quando têm só as folhas e até bonitas, ninguém lhe toca. Assim a vida cristã. E o Evangelho de Marcos, mostrando aos cristãos este estilo de vida de Cristo e dos discípulos, quer ensinar eles de não desanimar, de não desistir do caminho do discipulado, apesar das dificuldades, pois Jesus também passou por tudo isso. Jesus quis manter em segredo a sua missão salvífica e por isso muitos não o entenderam e quiseram matá-lo. Mas ele é verdadeiramente o Filho de Deus, assim como foi anunciado por Centurião, o pagão debaixo da cruz. Agora é a nossa vez de testemunhar a fé que recebemos. E como terceiro ponto, temos a teologia do discipulado. Os discípulos vão entender quem é Jesus progressivamente. Eles eram igual aos outros, apesar da convivência de 3 anos com Jesus. Tinham o pensamento igual aos outros que Jesus, se for Messias, deve restaurar o reino de Israel. Por isso, quando vê um milagre, ficam entusiasmados e falam muitas coisas corajosas, como Pedro falou: eu nunca vou te negar. Nós também iremos morrer com você. Aonde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, etc. Mas apenas tem uma dificuldade: querem se desistir ou fugir, como fez Pedro diante de uma mulher serva. Eu não o conheço. Quando Jesus disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, logo Pedro intimou Jesus, chamando-o separadamente, e disse: nunca aconteça isso com você. E Jesus logo dá um carão nele. Vai embora, Satanás, pois você não pensa segundo Deus. Ou seja, conhece Jesus, mas não conhece bem. Igual como acontece com muitos de nós. Conhecemos Jesus pelo estudo, pela catequese, pelas celebrações, pela família. Os nossos pais, antepassados, transmitiram para nós a fé. Mas, na hora em que devemos testemunhar, temos medo de falar que sou cristão, sou católico, eu creio assim. Nós cremos, este é o caminho de Cristo, por aqui eu vou. Falar assim, nós temos medo. Mas depois da Páscoa, depois que fizeram a experiência com Jesus ressuscitado, eles não tiveram mais medo de nada e de ninguém. Os apóstolos deram a vida por causa de Jesus. Antes da morte e ressurreição de Jesus, a fé dos apóstolos não era estabelecida, era vacilante. Mas depois da Páscoa e Pentecostes, foram testemunhas fiéis do Evangelho até a derramar o sangue. A aprendizagem do discípulo é igual à cura do cego que narra no capítulo 8, antes da profissão de Pedro, que iremos ver detalhadamente depois. Jesus cura o cego, mas no primeiro toque ele estava enxergando os homens como as árvores. E depois Jesus toca uma outra vez e aí ele enxerga bem. Assim é progressivo o nosso conhecimento. O nosso enxergar Cristo, entendimento dele, é etapa por etapa. Se até aqui tivemos fé, talvez ainda não era suficiente. Mas uma vez que recebemos o batismo e a crisma,
Somos e devemos ser igual aos apóstolos após a Páscoa e Pentecostes. É importante entendermos como é organizado a estrutura de cada evangelho para compreendermos melhor sua teologia e seu conteúdo. Capítulo 1 inicia no deserto. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, inicia no deserto, diferente dos outros evangelhos que começam com o nascimento e a infância de Jesus. Seja João Batista e Jesus iniciam suas atividades, no Evangelho de Marcos, com a vida penitencial no deserto. João se apresenta como a voz que clama no deserto. Capítulo 1, versículo 3. E Jesus, após o batismo no Rio Jordão, vai para o deserto, diz o Evangelho, e logo o Espírito impeliu para o deserto, e aí esteve 40 dias. Vamos encontrar que depois de 40 dias de jejum e penitência, Jesus vem para a Galileia. Aí, de capítulo 2 até o capítulo 6, Jesus está em Galileia, ensinando a palavra de Deus e fazendo os milagres. De capítulo 6 a 8, Jesus vai para territórios dos pagãos e lá também ensina, faz milagres e volta. O capítulo 8 é o coração do Evangelho. Até aqui temos o segredo messiânico, como falamos antes. Ninguém sabia quem era Jesus, e Jesus também quis manter o segredo, e chegando ao capítulo 8, Jesus mesmo toma a iniciativa e pergunta aos discípulos: quem sou eu? Pedro fala: tu és o Filho de Deus. E Deus Pai, da sua parte, revela aos apóstolos que ele é o Filho de Deus muito amado no Monte Tabor. É o segredo messiânico, assim vai quebrar para um instante. Mas, de novo, Jesus pede o segredo até a sua ressurreição. E segue capítulos de 9 a 11. Os discípulos estão subindo com Jesus para a cidade de Jerusalém. E nesta caminhada, Jesus ensina aos discípulos como devem se comportar, como devem ser as atitudes dos discípulos. Dos capítulos de 12 a 15, Jesus está em Jerusalém. Temos a última semana da missão de Jesus em Jerusalém, as últimas pregações e profecias, e, enfim, a paixão e morte de Jesus. E no capítulo 16, narra a ressurreição e a aparição e promessa de Jesus ressuscitado. Vamos então estudar passo por passo cada parte deste Evangelho.